A música tem um efeito poderoso nos seres humanos, nos levando a estados psicológicos de euforia, tristeza e outros tantos, pois somos, em síntese, seres com alto grau de desenvolvimento nessas áreas. Muitos estudos atuais apontam o poder da música na saúde e no bem-estar dos seres humanos. A música é capaz de surtir efeito em outros seres, como animais e plantas, o que nos revela um curioso mistério, de que a música pode ser capaz de nos ajudar, mesmo quando não conseguimos traduzi-la. Uma das maneiras de entendermos o poder da música é refletirmos sobre o princípio da vibração. Essa ideia está descrita no livro Kybalion, de Hermes Trismegisto. Resumidamente, podemos dizer que o princípio da vibração diz que tudo no universo vibra, ou seja, tudo está em diferentes faixas de frequência e aquilo que chamamos de invisível é somente um tipo de matéria que não está vibrando numa faixa perceptível por nós. Para falar melhor sobre esse tema, convidamos o instrutor de meditação e terapeuta sonoro, Cláudio Sena Vensky. Que prazer te ter aqui, seja muito bem-vindo. A minha primeira pergunta é qual a relação da música com o campo energético e emoções das pessoas? Olá, então, grato, Vitória, pelo convite, por estar aqui. É sempre um prazer, né, falar sobre esse tema tão importante. E quando você pergunta assim, qual é a relação que existe, você já fez uma pequena introdução ali que está a essência dessa relação, que é entender essa questão da frequência, ou que nós somos seres vibracionais. Então, quando a gente fala, o que é um ser vibracional? Então, nós vibramos. Aliás, tudo no universo vibra em determinadas frequências. A música é o quê? Um conjunto de frequências. Os sons, né, de forma geral, né? Então, a música é uma especificidade da teoria, da terapia sonora, né? Então, existem outras formas, né, como além da musicoterapia, mas o que são? São conjuntos de frequência. Então, quando, né, nós temos frequências similares, existe um conceito, né, que na verdade não é só conceito, é uma atividade que ocorre, que é a ressonância, o princípio. Então, entender o princípio da ressonância é o principal ponto para nós entendermos como é que a música, ou como é que qualquer som pode afetar a nossa questão física, a nossa questão emocional, a nossa questão mental, inclusive a nossa questão espiritual também. Então, para dar um exemplo do que é a ressonância, se tiver, né, algum músico, alguma música que está escutando, né, o nosso podcast aqui, quando nós queremos ver a afinação de um instrumento, então o que nós fazemos? Nós comparamos um instrumento afinado com o outro. Então, eu toco a corda de um instrumento afinado e a outra pessoa vai tocando a corda até ter esse encaixe. E mais além disso, então, por exemplo, se eu tiver dois violões afinados, perfeitamente afinados, quando eu toco na corda de um violão, o outro violão vai vibrar, né, mesmo sem eu ter tocado na corda, somente por essa influência da frequência. Então, eu tenho a frequência, então a frequência uma onda, né? Que é uma onda, essa onda é uma perturbação do meio, no caso, né? No caso do violão ali, eu vou perturbar o ar, esse ar vai empurrar a corda e vai fazer vibrar. Então, entendendo isso, entendendo esses dois conceitos, da frequência e da vibração, eu posso fazer a introdução de como é que isso nos influencia. Então, tem alguns sons que vão ser sons mais calmantes, que vão ser sons que vão nos trazer um relaxamento. Por quê? Porque ele vai entrar em ressonância com aspectos que nos remetem à calma, à tranquilidade, inclusive com áreas do nosso corpo e com áreas cerebrais responsáveis por ativar essas sensações. Outros sons, por sua vez, o que vão fazer? Vão gerar um estímulo, vão gerar, inclusive, até um desconforto. Então, tem sons que são desconfortáveis. Por quê? Porque vai ter, ou tem uma ressonância com alguma área do nosso corpo que está realmente desequilibrada, ou por um outro efeito, que é chamado efeito da dissonância, que é quando eu não encaixo esse som. Então, aquele som que a gente está desafinado, aquele som que não é agradável aos nossos ouvidos e ao nosso corpo. Então, o grande trabalho da terapia sonora, o grande trabalho da terapia musical é encontrar aquele som,
aquela vibração que vai entrar em ressonância com aquilo que nós queremos trabalhar na pessoa. Então, quando a gente fala em terapia de som, sound healing, terapia musical, a gente está trabalhando dessa forma, achando algo fisicamente. Então, a gente vai começar primeiro a entender isso fisicamente, é uma vibração física que vai nos mexer. E ao mexer, vai fazer com que a gente entre em um estado, né, diferente daquele estado que a gente estava anteriormente. Então, esse é o princípio. Então, essa é a relação, né, que tem. Então, a gente está falando questão física, mas também tem a questão emocional. Né? Então, as nossas emoções são geradas também por frequências cerebrais. Então, eu posso estimular essas frequências cerebrais. Eu posso estimular, inclusive, uma alteração, né, saindo de uma frequência que é umas ondas beta, por exemplo, que é essa que a gente está usando aqui para processar informações, para as ondas alfa, que são ondas de mais de relaxamento, ou para ondas teta, que são ondas que trazem informações do nosso inconsciente, e assim eu vou estimulando as nossas questões mentais, as nossas questões mais de conexões mesmo, internas, por meio de sons. Então, sempre entendendo isso, que o som é o estímulo, e eu preciso saber usar esse estímulo. Eu não sei se foi claro, né? Senão eu preciso... Sim, foi ótimo. Tu sabe que uma das questões que eu vejo que muitas pessoas fazem, é bem recorrente, é quando elas estão mal, escutam músicas que colocam mais para baixo. Tipo aqui, aquela música da fossa. Ou às vezes passam escutando várias músicas tristes. Claro, né? Se a pessoa tá triste, não é que ela tem que reprimir aquilo, mas quando passa a ser um estado constante, tu escuta só músicas ligadas a isso, tu vai permanecer mais tempo triste, né? Então, o quanto é importante, se a gente quer mudar o nosso estado, colocar uma música que condiza com o estado que a gente quer chegar, né? Então, uma das questões que eu queria te perguntar, até tu citou o Sound Healing, eu queria que tu explicasse um pouco mais essa técnica, tá até na moda agora, porque teve uma participante do Big Brother que usou uns bols de cristal, me corrija se eu estiver enganada, para alinhar, aí o pessoal tá falando de alinhamento de chakras, mas, óbvio, acabam falando brincando, mas é bem real, né, Cláudia? Perfeito. Então, essa questão, assim, que eu vou começar ali daquele ponto inicial que tu colocou. Eu tô num estado emocional para baixo lá, e eu coloco uma música que eu vou me identificar com aquilo ali. De novo, o efeito da ressonância. Tá? Então, como eu tô naquele estado, eu busco o similar. É confortável para mim aquela música que já fecha com o meu estado. Então, aí que eu faço, só que aí eu reforço aquele estado. Então, é bem isso que você falou. Então, é quase como um vício, assim, eu tô naquele estado e eu vou buscar o quê? Algo que é semelhante àquele estado. Então, eu reforço aquele estado. O que nós teríamos que fazer nesse caso? Assim, nós teríamos que quebrar esse ciclo vicioso. Né? Inserindo o quê? Inserindo uma vibração que traz para um outro, uma outra frequência energética mesmo. Quando a gente fala de frequência energética, frequência de pensamentos, de pensar coisas positivas, de ter um lado positivo da vida. Só que, muitas vezes, Vitória, o que acontece? Essa transição da saída desse estado que a gente está deprimido, baixo astral, para um estado diferente, vai gerar essa dissonância. Você pensa, não, mas essa música aí não está me fazendo bem. Por quê? Porque ela está mexendo. Né? Ela está mexendo. E isso a gente tem que trabalhar muito, quando a gente fala em sound healing, em terapia sonora. Não é só para a pessoa sentir-se bem. Muitas vezes a pessoa precisa ser estimulada a repensar aquilo que ela está sentindo. Então, sair daquele ciclo. Ela acha que está bem, por quê? Porque ela está naquele conforto desconfortável, sabe? Naquele conforto ali que ela não sabe nem o que está ocorrendo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer uma vibração diferente, trazer um som diferente, trazer até mesmo uma letra, né, de uma música diferente, e não é só o som, né? É também aquilo que é proferido ali por meio das palavras que vai causar impacto. E até para dar um exemplo de como isso impacta, você falou bem lá no início sobre a influência nos animais, nas plantas. Tem uma pesquisa que fizeram com plantas,
Então, pegar o mesmo ambiente, a mesma tipo de planta, a mesma iluminação, a mesma umidade, a mesma insolação, a mesma temperatura, duas plantas semelhantes. E numa colocaram um tipo de música, e noutra colocaram outro tipo de música. Aquele ambiente que tinha músicas mais agressivas, tinha músicas que até mesmo com palavras mais agressivas, a planta se afastou. E aquela onde tinha músicas mais calmas, com palavras mais amorosas, a planta se aproximou. Então, houve o que? Uma ressonância ali da planta, né, com relação àquela vibração. E se usa muito isso aqui na cidade de Feliz, no Rio Grande do Sul, tem os moranguinhos, né, os moranguinhos são os moranguinhos da Feliz, né, que são produzidos com som. Em algumas regiões também que produz leite, também as vacas também escutam músicas clássicas. Então, tudo isso é essa questão. Então, é dessa forma que a terapia sonora, o sound healing, funciona. Eu estimular conscientemente, né, a estados mentais que vão gerar uma calma, aí você falou, né, da participante do Big Brother, inclusive eu fiz um post, né, fazendo essa referência a essa participante que ela falou lá, né, que são os sinos ou tigelas, ou bols de cristal, né, que faz o quê? Que aquilo ali? Aquilo ali gera uma vibração não só sonora, mas também uma vibração elétrica, onde eu consigo modular a vibração do nosso corpo. E aí eu consigo trabalhar bem fisicamente mesmo, eu consigo injetar, né, uma frequência física. Então, é isso que a gente tem que entender, que muitas vezes, Vitória, o que acontece? Às vezes se fala muito, de uma forma muito etérea ou esotérica, não, terapia sonora, os sons, os mantras. Mas, hoje, tem muita pesquisa que mostra, as pesquisas clássicas, dentro da física clássica, dentro da medicina, que mostra a influência de sons, determinados tipos de som. Inclusive, tem um livro aqui que chama O Poder do Som, esse livro aqui, do Joshua Leeds, que ele fala que, então, como se tornar mais saudável e produtivo usando a música e o som. Nesse livro, o Joshua Leeds mostra várias pesquisas, inclusive ligadas à neurociência, que mostram como é que o nosso cérebro muda de acordo com aquele som, ou com a frequência que está sendo colocada. Outro livro bem importante também dentro das terapias sonoras é esse livro chamado Sons que Curam, que é do médico chamado Mitchell Gaynor, que ele coloca: o médico revela o poder terapêutico do som, da voz e da música. E aqui ele fez várias pesquisas, né? Ele era um médico oncologista, já faleceu, que trabalhava com pacientes, e ele usava as terapêuticas tradicionais junto com o som, e outros pacientes só com a terapêutica tradicional. E o que ele identificou? Que quando usava sons, tinha uma recuperação mais rápida e não tinha recidivas, né, das questões que levavam, né, as pessoas a fazer os tratamentos. Então isso hoje já sai um pouco da ideia assim, de ser algo dentro, sons como algo somente para a questão espiritual, para a evolução espiritual, para hoje já para estudos ligados à neurociência, ligados à medicina, mostrando que sim, o som é pode ser, né, um dos elementos coadjuvantes, ou até mesmo, às vezes, até principal, dentro de uma terapêutica para buscar o equilíbrio, para buscar uma vida, né, mais saudável. E quando eu falo vida mais saudável, é física, é emocional, é mental, é espiritual. Então, as várias faces, né, da saúde, né? Então isso é sound healing, isso é terapia sonora. E hoje, né, como você falou, está sendo tá sendo trazido, né, para a discussão. Por quê? Porque hoje se tem maneiras, né, de se mensurar essas questões. Sim, eu acredito muito na questão da nova era, né? O pessoal está mais aberto a esses assuntos também, mas tu trouxe isso da música no dia a dia. Eu sou suspeita para falar, Cláudio, porque eu sou uma pessoa que estudava na faculdade, eu colocava uma playlist do Mozart para Uhum. estudar, porque falava brain power.
E eu gosto de música clássica, para mim funcionou. Então eu já usava quando eu viajo e sei que tem alguns lugares que energeticamente são portais, mas pontos turísticos costumam ter muitas pessoas. O modo que eu uso para me conectar é escutando música. Então, para mim, é uma relação muito forte de me conectar comigo mesma através de música. Por isso que eu sempre quis trazer esse assunto, acho sensacional. Mas uma coisa que eu vi no teu Instagram e que me chamou bastante atenção, que é um projeto que tu teve, que se chama Sinfonia Alquímica. Uhum. É muito essa questão da associação entre frequências e aromas. Porque assim, né, os aromas também, eles nos evocam muito essa questão de lembranças, né? Então, eu acredito que deva reforçar ainda mais. Mas eu queria a tua explicação a respeito de como funciona essa correlação. Bom, aí, de novo, a gente volta lá para o início, para a questão das frequências, né? Então, tudo na vida, tudo no nosso mundo vibra. Então, Sim. cada aroma é uma vibração, assim Uhum. como cada cor é uma vibração. Então, Uhum. o que que acontece? Então, quando nós vamos sentir o aroma, a gente está absorvendo, né, aqueles componentes químicos, mas a gente está absorvendo uma vibração ali, uma vibração, que vai atuar, né, assim como o som, em determinada parte do corpo. Então, tem alguns aromas que são aromas mais calmantes, tem outros aromas que são mais estimulantes, tem aromas que ajudam a ativar a nossa memória. Você fala quando está estudando, né? Tem aromas que, uma lavanda, uma camomila, que é relaxante. Tem o alecrim que traz alegria. Por quê? Porque eles são frequências. São frequências. Então, hoje, o que se fala muito é terapia vibracional. Eu chamo de terapia vibracional. Na terapia vibracional tem um conjunto, né, de atividades, uma subdivisão. Tem a terapia sonora, tem a terapia da aromaterapia, né, tem o próprio Reiki, né, que a gente vai usar a frequência, né, do universo por meio das mãos do terapeuta. Todas elas trabalham nesse nível de ajustar a vibração, ajustar a frequência. É quase como se fosse afinar o instrumento, né? Eu falei antes do violão. Então, nós nascemos afinados. Né? Vamos pressupor que nós nascemos afinados. Ao longo da nossa vida, os aspectos externos, a nossa alimentação, as emoções, as pessoas que nós vamos encontrando, vão o quê? Vão nos desafinando. E a gente precisa o quê? Voltar para a afinação. Então, quando você pergunta, como é que é essa sinfonia alquímica aí? É juntar dois elementos, que é um elemento sonoro, com um elemento mais físico, aromático, para quê? Para fazer uma sinergia, para potencializar. Então, o que a gente faz? A terapeuta que trabalha comigo, que é a Nath, ela faz fórmulas para cada chakra, para cada ponto energético. E eu tenho aqueles balls de cristal, sinos de cristal, também, né, para cada chakra. Então, quando eu toco um dos instrumentos, ela usa aquele conjunto de aromas que ela preparou, para quê? Para atuar naquele ponto energético. Então, aí é o efeito sinergético, né? De trabalhar o som junto com o aroma. Posso trabalhar, né, com outros elementos, por exemplo, os florais de Bach, ou todos os florais, são também elementos da terapia vibracional, porque ali eu tenho a vibração da planta captada por meio da água, por meio do líquido que eu estou usando ali. Então, tudo isso são formas de usar, ou formas de trabalhar a nossa frequência vibracional, nossa vibração. E quando eu penso, eu estou gerando um campo aqui também de frequência que vai impactar o meu corpo. Quando eu estou falando, eu estou gerando, além da minha vibração, além das palavras, a forma como eu falo também impacta. Então, tem uma técnica, né, que também está muito em voga hoje em dia, que chama ASMR. Não sei se você já Tá na moda, né? Que quer fazer aquelas entregas com barulhinho. Isso. Então, o que é o ASMR? Ela estimula respostas, né, do nosso corpo por meio de sons repetitivos,
de, às vezes, da forma como eu falo, eu posso só falar baixinho, né? Aí as pessoas, só de ouvir a pessoa falando já me acalmei, né? Ou, eu vou lá apertar os plástico bolha lá para me acalmar. Então, são movimentos, normalmente movimentos repetitivos, que estimulam áreas do nosso cérebro, então respostas automáticas, né, que vão permear o nosso corpo. Então, a SMR é uma forma de terapia vibracional. Isso, isso tá muito TikTok, no YouTube mesmo, né? Assim, a pessoa só passando, botando arroz dentro da panela, aquele barulho do arroz caindo, ou mexendo a comida, ou penteando o cachorro lá, né? Então, tudo isso gera estímulos, estímulo no nosso cérebro. Ao gerar estímulo no nosso cérebro, nós estimulamos também a secretar hormônios como ocitocina, adrenalina, alguns, né? Isso vai fazendo com que mude nosso estado, inclusive o estado físico. Então eu dou um estímulo externo para mudar o meu estado mental, para mudar o meu estado físico. Então hoje, então, reforçando isso, já se tem muito conhecimento teórico e prático dos efeitos. Então, antigamente era muito empírico, eu faço, vou ver como é que ocorre, ou, isso é uma tradição espiritual, as pessoas fazem isso, mantra, entoa esse mantra que você vai ficar melhor. E a pessoa entoava, não precisava nem saber por quê, né? Era algo meio dogmático, não faz isso que vai dar certo. Hoje não. Então, hoje a gente faz, e a gente sabe por que está fazendo. A gente sabe a área do cérebro que está atuando. Então, existem equipamentos, né, que fazem uma leitura cerebral funcional. No momento que você está fazendo a atividade e a área do cérebro tá acendendo lá, né? E eu estou verificando. Então, eu dou uma imagem para você, eu mostro a imagem desse livro aqui. E aí eu sei que áreas do cérebro tá falando, tá ativando. Aí eu mostro uma outra imagem, dou um som, coloco um som mais calmo, um som mais agitado. Então, e o SMR, ele funciona tanto com imagem como com sons também, né? E com toques também, né? Então eu consigo saber para aquela pessoa, para a Vitória, o que é mais relaxante. Se eu te perguntar, não sei. Parece que para mim não teve nenhuma, essa música ou essa aqui não teve nenhuma diferença, mas aí lá no teu cérebro ele vai te dizer. Então, talvez não saiba racionalmente, né? Mas lá no teu cérebro ele vai dizer qual é a melhor som para relaxar, por exemplo. Então vai acionar a área de relaxamento. Ou para melhorar a tua memória, para melhorar a tua concentração. E aí vai se fazendo esse diagnóstico e, bom, para Vitória é um tipo, para Cláudio é outro, né? Então é isso. Por quê? Porque nós temos essas diferenças. Então, isso que é importante entender. Uma música ou um som que é benéfico ou que gera um efeito para uma pessoa, para outra pode ser completamente diferente. E você conhece esses sons de sinos de cristal de quartzo que você citou ali, né? Você já participou de uma atividade comigo. Tem pessoas que determinado som ali é muito desagradável. Inclusive, as pessoas saem da sala porque aquele som é desagradável. Para outras, não. E para a mesma pessoa, aquele som, às vezes é desagradável, outras vezes não. Depende de como é que ela está. Então é isso que quem trabalha com terapia sonora tem que entender. Né? Não existe uma fórmula pronta. Esse som aqui vai me deixar sempre assim. Esse som, qual é o som para relaxar? Depende, né? Para mim é um, para ti é outro. Então, você colocar a música clássica, Mozart. Tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que música chata, não sei o quê. Mas é só, é só uma música, não tem ninguém cantando, né? Aquela coisa. Então isso a gente tem que entender, tem que ajustar. E o papel, né, do terapeuta sonoro ou do músico terapeuta é isso, de fazer esse diagnóstico, identificar, trabalhar, buscar, né, essa harmonização, usar o som com outros elementos. Por exemplo, você falou da sinfonia alquímica, do som com os aromas, e eu uso sons também com o cacau.
né, com um alimento, que é um alimento sagrado nas culturas nossas aqui da América do Sul e Central, que tem uma vibração, né, que é uma vibração que trabalha muito o amor, a compaixão. E eu faço uma atividade que eu uso o cacau e uso o som. Então eu consigo, também um efeito sinergético. Se eu tomar só o cacau, vai ter uma função. Se eu usar só o som, vai ter outra. Quando eu junto os dois, vai ter um efeito que eu não conseguiria somente com eles de forma separada. Então essa é a grande beleza, né, que eu acredito que tem na terapia sonora, porque ela é algo construído junto, né, entre o terapeuta e a pessoa que está ali recebendo, né, aquela terapia, e não existe forma, não existe nada igual, né, para todas as pessoas. Claro, a gente sabe mais ou menos os sons, de forma geral, onde é que atua, mas para uma pessoa pode ser totalmente diferente do que outra. Nossa, sim, tu foi trazendo essa questão do quanto influencia, né, a música, e eu ouvi a doutora Ana Beatriz Nogueira, se não me engano o nome dela, falando que o último estágio de uma pessoa que está passando por Alzheimer é esquecer as músicas que gosta, de tão forte que a música é pra gente. Tanto que ela disse que recomenda para os pacientes dela que estão mais velhos que ouçam a playlist deles, o quanto é forte essa relação com música, né? Porque é algo que tem literalmente para todos os gostos, né? Então a pessoa acaba se identificando de alguma forma. Eu queria te perguntar, Cláudio, como que tu vê a indústria musical hoje em dia? O movimento que ela faz, como tu acha, assim, que acaba influenciando na vida das pessoas. Eu, particularmente, aqui trazendo um grande parênteses, acredito que muitas vezes acaba desviando um pouco e baixando um pouco a consciência de muitas pessoas, mas isso é a minha visão pessoal, né? Eu queria saber a tua, como tu vê tudo isso? Cara, a gente sempre sabe que tem os movimentos que emergem assim, de forma orgânica, de forma natural, e tem aqueles movimentos que são direcionados, né? Então a gente não pode ser ingênuo achar que tudo é orgânico. Então, existe um interesse, né, claro, muito grande naquilo que está fazendo sintonia com o momento. Então quando a gente vê emergir assim, a música de sofrência, fazendo sucesso, por quê? Porque está num estado de sofrência, e aí o que está conectando quando não está conectando a sofrência? Então começa a se produzir, né, músicas, né, de sofrência para alimentar aquilo ali. Então eu acredito muito assim, que tem, né, um direcionamento assim, nesse sentido assim, de o que está tá bombando, né? O que está bombando, né? Tá bombando isso. Então vamos alimentar isso. E aí acaba, claro, acaba reforçando isso. Então eu acredito muito isso. Claro, já se fala muito assim, de frequências que foram criadas para aumentar ou diminuir a consciência, né? Isso, claro, eu não acredito muito assim, numa teoria da conspiração enorme assim, que se faz para acabar com a consciência de todo mundo, né? Mas óbvio, né, que determinadas músicas vão ampliar a nossa consciência e outras músicas vão reduzir e vão nos deixar a gente mais amorfinado, assim, vamos dizer, dessa forma, né? Então é isso que a gente tem que entender. Então, só que cabe a nós, né? Cabe a nós também, né? Aqui está o Fredinho que participa, ele adora participar aqui dos podcasts e vídeos. Então, cabe a nós também quando a gente tem a consciência que isso ocorre, de fazer as escolhas, de fazer escolhas que vão, né, nos trazer, né, melhores resultados. Claro, só que muitas vezes está num nível que não consegue fazer essas escolhas. A gente é levado, né, pelo que tá rolando. Então tem muito esse papel assim, dessas músicas, né, de meio que criar uma, assim, um estado mental não, ó, deixa assim como as coisas como tá, né? Então tem muito, então eu acredito muito nisso, né? Mas, né, ah, nós temos essa capacidade, aí você falou de escolher, né, e de entender o que é positivo para nós ou não tanto.
eu, né, eu sempre estimulo assim, as pessoas a testarem, a usar, a experimentar músicas que elas não estão acostumadas a escutar e ver o que aquilo ocorre. Ocorreu alguma coisa assim de, não foi tão legal, deu uma desestabilizada. Por quê? O que isso gerou? Que pensamentos, que lembranças essa música gerou, né? De fazer, então, esse diagnóstico, de olhar um pouco mais, né? Para não ficar escutando a música no piloto automático. Acho que a grande questão para te responder isso aí é não escutar uma música no piloto automático, né? É entender, perceber as emoções, né, que gera. Sim, tu falou essa questão do que tá na moda, né? E volta e meia eu vejo vídeos no Instagram, no TikTok, reforçando a importância de escutar músicas com letras positivas, justamente para atrair o que se deseja. Eu acredito nisso. Inclusive, eu fiz uma limpa de algumas músicas que eu gostava, que não tinham letras tão positivas. Hoje em dia, tem algumas músicas que eu escuto, eu começo a gostar, mas vejo que a letra não é tão legal. Eu confesso que sim, eu dou uma filtrada para impactar menos, né? Mas uma das questões que eu gostaria de trazer para encerrar essa entrevista, Cláudia, com relação à tua transição de carreira pessoal, o Cláudio, ele era professor universitário, e justamente o quanto essa questão de expansão de consciência impactou no teu dia a dia, e se teve realmente, qual foi a virada de chave para te mudar, no caso de uma carreira mais clichê, digamos, Sim. para essa área e trabalhar com essa questão do Sal do Rio. E é interessante, sim, essa questão, né? Porque as pessoas, aí foi fazer um retiro espiritual e teve uma iluminação, teve uma inspiração, né? Foi um guru que orientou. Então, tem muitas essas coisas. No meu caso, não. No meu caso, a mudança, né, a minha expansão de consciência ocorreu dentro da minha caminhada acadêmica. Quando eu estava fazendo o doutorado, parte do meu doutorado eu fiz fora do Brasil. E eu encontrei uma professora maravilhosa, que é a Sandra Waddock, duas professoras, Sandra Waddock e a Julie Neal, que me trouxeram, me mostraram, na realidade, que eu poderia usar aquilo que eu usava de forma pessoal, para o meu desenvolvimento pessoal, que eu já trabalhava com meditação, já trabalhava com busca da expansão da consciência, eu poderia trazer aquilo ali para a minha atividade profissional. E até então, o que eu tinha? Eu tinha uma visão assim, não, isso aqui é muito pessoal, essa questão da meditação, do desenvolvimento espiritual, isso é meu caminho pessoal. No meu caminho profissional, eu tenho que desenvolver racionalmente, tenho que me desenvolver a minha habilidade, a minha inteligência racional. E as professores mostraram que não, as coisas trabalham em conjunto. Então, isso aí que foi a minha virada de chave, quando eu percebi isso. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu comecei a trabalhar isso dentro da universidade, a trabalhar com grupos de meditação, ajudei a montar um grupo de meditação, comecei a trabalhar com espiritualidade nas organizações. Só que chega um determinado momento que aquilo, né, que você está desenvolvendo já não cabe mais no espaço. Então, foi o que ocorreu. Então, estava legal, só que o espaço acadêmico é um espaço limitado, é limitado, né, e a gente tem que saber disso, né, saber qual é o limite. Então, o que eu fui buscar fora? Né? Eu fui buscar uma ampliação dos limites daquilo que eu estava pensando em fazer. Então, eu continuo ainda, né, conectado, e algumas universidades me chamam como professor convidado, né, para dar a aula, tem alguns vínculos, né, dentro da academia, mas eu fui buscar outros espaços para levar aquilo que eu tinha despertado, que eu tinha aprendido dentro, né, do espaço acadêmico, do espaço das universidades, para que pudesse impactar mais fora. Então, foi essa a virada de chave. Então, eu busquei, né, eu fui buscar espaços onde eu pudesse ser ouvido, né, com relação àquilo que eu tinha pesquisado, desenvolvido, né, e adquirido de conhecimentos. Então, foi essa questão. Então, é bom, eu te agradeço, né, de fazer essa questão aí, porque às vezes as pessoas fazem não, para fazer uma mudança eu preciso fazer o caminho de Santiago, eu preciso ir para um mosteiro, eu preciso ir para a Índia, eu preciso ir para o Nepal, eu preciso ir para Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul. Então, não, basta você
entender, né, onde você está e fazer as conexões. Então, a grande questão é espaço para conexão. Claro, tem pessoas que só conseguem fazer isso, né, no caminho de Santiago, outros só no templo, mas eu estimulo, né, todo mundo a fazer as conexões aonde estiver, né, no seu trabalho, na sua vida social, né, e quando faz conexões, você pode expandir a nossa percepção, nossa consciência. Gratidão, Cláudio, por tu estar participando aqui hoje, por trazer esse tema tão importante que está no nosso dia a dia para todo mundo. E, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite. Grato pelo convite, pela oportunidade de chegar, né, mais pessoas, né, então é sempre esses convites, né, fazem com que isso que eu trabalho, o meu trabalho consiga chegar a pessoas, né, que são os seguidores aí de vocês. Então, grato pelo convite e grato pela oportunidade.